Olá, meus amigos. Eu gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Todos sabem que eu sou médico, sou cardiologista, exerci a minha especialidade e ainda exerço há mais de 30 anos. E no dia 14 de março de 2021, fui convocado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Saúde em um momento muito difícil, a pandemia de Covid-19. Naquela época nós vivíamos o pico da chamada variante Gama, aquela variante que foi inicialmente descrita em Manaus, e o Brasil experimentava um colapso do sistema de saúde pública. Além disso, nós tínhamos uma crise institucional comum em toda situação como essa, uma emergência de saúde pública de importância internacional, que naturalmente aflige as pessoas. Eu tomei posse no dia 23 de março de 2021 e justamente naquele dia nós tivemos cerca de 3.600 óbitos. Posteriormente, esse número de óbitos cresceu, chegando a ultrapassar 4.000 óbitos diários. Foi com a força do Sistema Único de Saúde que nós conseguimos superar essa emergência de saúde pública de importância nacional, essa que foi responsável por tirar a vida de mais de 700 mil brasileiros em decorrência da Covid-19 e outros tantos que também, em função de outras doenças crônicas não transmissíveis, que também infelizmente perderam suas vidas porque não tinham espaço no sistema de saúde, que durante algum tempo ficou em colapso. Naquele momento que assumi o Ministério da Saúde, incumbia buscar os consensos necessários para avançar com programas de saúde pública capazes de mudar aquele contexto decorrente da gravidade da situação que o mundo enfrentava em função da infecção pelo novo coronavírus. Naturalmente que a campanha de vacinação foi fundamental para que nós conseguíssemos reduzir o número de casos e de óbitos. Àquela altura, o mundo já vivia com a pandemia desde março de 2020 e já existia um grande número de indivíduos que tinham contato com o vírus. Alguns não desenvolveram a doença, ficaram assintomáticos. Outros desenvolveram a doença, outros infelizmente faleceram. Uma campanha de vacinação que começou no mundo em dezembro de 2020 e no Brasil em janeiro de 2021, e à medida que a campanha de vacinação aqui no Brasil começou a atingir a maior parte da população, nós tivemos uma redução do número de casos e do número de óbitos. No dia 23 de março, quando eu assumi, nós tínhamos cerca de 10,76 mortes por milhão de habitantes. 6 meses depois, felizmente, graças às políticas de saúde bem-sucedidas, nós conseguimos reduzir o número de óbitos por milhão de habitantes para 2,7 por milhão de habitantes. E no final da nossa gestão, no dia 31 de dezembro, esse número de óbitos era inferior a 1 óbito por milhão de habitantes, ou seja, nós conseguimos resolver aquela emergência de saúde pública. Nesse período, o sistema de saúde foi fortalecido, desde a vigilância, os centros de informação e vigilância em saúde, que nós conhecemos pela sigla de CIEVs, nós aumentamos, era um pouco mais de 60, nós deixamos com mais de 160 CIEVs no Brasil inteiro, sobretudo nas regiões de fronteira. Todos os estados passaram a ter laboratórios com capacidade de realizar exames do RT-PCR, a vigilância genômica, ou seja, fortalecemos a capacidade de vigilância do nosso país. Fortalecemos a atenção primária à saúde, já tinha sido uma prioridade do governo Jair Bolsonaro desde 2019, quando se criou a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, se ampliando os recursos para a atenção básica. Mas fortalecemos também a atenção especializada, fundamental para atender os pacientes com síndromes respiratórias agudas graves, a principal causa de óbito em decorrência da Covid-19.
o Brasil tinha cerca de 23 mil leitos de UTI público, vinculados ao Sistema Único de Saúde, e durante a pandemia nós ampliamos de 23 mil para 46 mil. Então dobramos o número de leitos disponíveis de terapia intensiva, distribuímos mais de 17 mil ventiladores pulmonares e aumentamos o valor da diária de terapia intensiva. A emergência de saúde pública, ela foi encerrada graças à melhora do cenário epidemiológico, à ampla cobertura vacinal da população e à capacidade de assistência do SUS. Temos hoje condições de anunciar o fim da emergência de saúde pública de importância nacional, a SPIN. O Brasil foi o primeiro país a encerrar a emergência de saúde pública de importância nacional. À época houve muita celeuma, porque havia aqueles que achavam que a gente não deveria ter tomado aquela medida, mas aquela medida foi fundamental para garantir a abertura plena da economia do nosso país, porque é sempre necessário conciliar a assistência à saúde à nossa economia. O Ministério da Economia tem sido uma fortaleza muito grande para nós na saúde, não faltou recursos, créditos extraordinários e o apoio do ministro Paulo Guedes, sobretudo em relação à nossa política de aquisição de vacina. Ministro Queiroga, com um trabalho exemplar a favor da saúde e da economia brasileira, vacinação em massa, é um dos países que mais vacinaram no mundo, não é? Baixou fortemente o óbito, as hospitalizações, o Brasil voltando ao trabalho, a economia se reativando. O governo, paralelo a essas ações na área de saúde pública, também tomou medidas sociais importantes, como o auxílio emergencial. Nenhum brasileiro ficou sem receber pelo menos R$600, um programa social implantado durante a pandemia entre todos os países. Isso foi fundamental para reduzir a pobreza e a miséria no Brasil durante a pandemia de Covid-19. Então o tripé, assistência à saúde, cuidado com a economia e apoio social à população foi fundamental para que o Brasil pudesse enfrentar uma situação tão difícil como a pandemia de Covid-19. Somente com vacinas, para vocês terem uma ideia, nós investimos 38 bilhões de reais. Uma estratégia diversificada que contou com vacinas produzidas pelos laboratórios nacionais, o Instituto Butantan, que produzia a vacina do vírus inativado com um insumo farmacêutico ativo oriundo da China, a Fundação Oswaldo Cruz, que havia celebrado acordo de transferência de tecnologia com o laboratório inglês AstraZeneca para produzir a vacina de vetor viral recombinante na Fundação Oswaldo Cruz, que é uma instituição do Ministério da Saúde, ou seja, nós iríamos, como efetivamente aconteceu, produzir a vacina, insumo farmacêutico ativo produzido no Brasil, para garantir autonomia na produção da vacina. A farmacêutica Pfizer, nós adquirimos 350 milhões de doses. Então isso garantiu que o Brasil aplicasse o esquema vacinal primário com as duas doses, uma primeira dose de reforço, uma segunda dose de reforço, e ainda deixamos doses suficientes para o governo que nos sucedeu prosseguir com a campanha de vacinação. Para vocês terem uma ideia, no dia 30 de dezembro de 2022, eu adquiri mais 50 milhões de doses de vacina à indústria Pfizer, para que tivesse a segurança da continuidade do programa de vacinação contra a Covid-19. Então, todos aqueles de 6 meses até a idade mais avançada que desejaram tomar a vacina no Brasil, a vacina estava disponível. Além do enfrentamento à pandemia de Covid-19, nós fizemos outras transformações no Sistema Único de Saúde. Na área da cardiologia, por exemplo, eu, como sou cardiologista, tinha o dever de deixar um programa de legado dessa experiência que tivemos no Ministério da Saúde. Então atuamos para fortalecer o atendimento às doenças cardiovasculares na atenção primária à saúde com o programa Previne Brasil, onde monitoramos a pressão arterial de 95% dos hipertensos e a hemoglobina glicosilada. Então, 95% dos diabéticos tinham que verificar a hemoglobina glicosilada. E se os municípios fizessem isso com eficiência, eles receberiam
Mas, naturalmente, nós mudamos o modelo de remuneração na atenção primária para um modelo chamado de captação ponderada. Na atenção especializada também iniciamos um primeiro programa de remuneração baseado em valor do Sistema Único de Saúde, o chamado QualiSUS Cardio, uma experiência inicial, um embrião para que pudéssemos virar a página da remuneração da atenção especializada, ainda hoje baseada no Fee for Service da antiga tabela do INAMPS, que virou tabela do SUS e que não remunera de forma adequada os procedimentos médicos no Brasil. Muito se fala em subfinanciamento do SUS, é claro que há o subfinanciamento do SUS, mas é necessário reformas que garantam a eficiência para que o recurso alocado ele se converta em mudança da história natural das doenças. Criamos esse primeiro programa chamado QualiSUS Cardio, que envolveu cerca de 200 centros especializados em alta complexidade cardiovascular. Verificamos indicadores como mortalidade hospitalar, permanência hospitalar, reinternação aos 30 dias, o perfil de complexidade dos pacientes e vimos o resultado desses hospitais e a partir daí criamos uma divisão em 4 grupos. Os hospitais que tinham os melhores resultados, qualificados como A, recebiam 70% a mais do valor do procedimento e aqueles classificados como D recebiam 40% a mais. Então, com isso, nós iríamos premiar quem tivesse entrega de verdade para o Sistema Único de Saúde. Os programas são muitos, mas ainda destaco na atenção cardiovascular de alta complexidade o atendimento aos pacientes com infarto agudo do miocárdio. Instituímos a linha de cuidado do infarto agudo do miocárdio, onde foi preponderante o incentivo que demos para o tratamento pré-hospitalar do infarto. Triplicamos os recursos para a aquisição dos agentes trombolíticos. O Ministério da Saúde investia cerca de 15 milhões de reais por ano. Nós ampliamos para 45 milhões. Criamos a possibilidade do teleeletrocardiograma nas ambulâncias de suporte avançado do SAMU. Tudo isso com o objetivo de reduzir a mortalidade por infarto no Brasil. Ainda valorizamos os procedimentos de intervenção coronária percutânea na fase aguda do infarto, melhoramos o valor do procedimento, do honorário médico, para incentivar que as equipes médicas realizem mais os procedimentos de intervenção coronária percutânea nas síndromes coronarianas agudas, porque é associado com redução da mortalidade cardiovascular. Outra ação fundamental foi a regulamentação da saúde digital no Sistema Único de Saúde. Através de uma portaria, nós colocamos recursos para as unidades básicas de saúde em todo o Brasil, sobretudo em regiões vulneráveis, criarem seus programas de saúde digital. Além disso, trabalhamos fortemente em parceria com o Congresso Nacional para sancionar a lei que regulamenta a saúde digital em nosso Brasil. Então, ações fundamentais para que o Sistema Único de Saúde possa ter um desempenho ainda melhor do que tem nos dias atuais. O presidente da República foi quem me deu a oportunidade de conduzir o Ministério da Saúde. E a minha relação com o presidente Jair Bolsonaro sempre foi uma relação de muito respeito, de diálogo, e naqueles momentos de mais dificuldade, era com ele que eu me aconselhava. Tem grande experiência política e me dava as diretrizes centrais de seu governo. Ele era muito preocupado com a condição de vida de cada brasileiro, ele tinha muita cautela em relação à instituição do chamado lockdown, o prejuízo que isso tinha para a economia, o prejuízo para as nossas crianças na área da educação. Nenhum governo enfrentou o que eu passei nos últimos anos. 2 anos com pandemia. E deixar bem claro para todos vocês, eu tinha poderes para fechar o Brasil todo, mas não fechei uma só casa de comércio. Respeitei a liberdade acima de tudo. Com o meu ministro da Saúde, que aqui está, Marcelo Queiroga, combatemos o vírus. Com o Ministério da Economia, não deixamos nenhum estado e município sem recurso.
Mais ainda, demos aos mais necessitados o auxílio emergencial, sem o qual passariam sérias dificuldades. De tal sorte que tudo que eu tinha de políticas mais complexas, eu discutia com o presidente, só para vocês terem uma ideia, só com vacina, como eu já disse, 38 bilhões de reais. As vacinas que eu comprei no final do dia 30 de dezembro de 2022, a importância superior a 2 bilhões de reais. Então essas ações, naturalmente, precisam ser discutidas com o presidente. Ele sempre me pedia moderação, sobretudo naquela fase mais aguda da pandemia, em que tivemos concurso de uma comissão parlamentar de inquérito, que passou 6 meses, gerando notícias negativas para o Ministério da Saúde. Dos 50 ministros da Saúde, 51, com a atual ministra, nenhum enfrentou o que eu enfrentei. Uma comissão parlamentar de inquérito apurando fatos que aconteceram antes da minha gestão por um período de 6 meses, trazendo intranquilidade à administração pública. Mas enfim, nós conseguimos superar todas essas dificuldades com a confiança do presidente. Muitas narrativas surgiram, essas questões em relação às vacinas. O presidente me perguntou: Queiroga, você acha que forçar as pessoas a se vacinar dará um bom resultado? E eu disse: não, presidente, o Brasil tem uma grande tradição em vacinar a sua população. A população brasileira está querendo receber as vacinas, e medidas como essa, quando muito, fazem com que aqueles, muito poucos, que não querem receber a vacina, que eles fiquem reclamando muito, e que no ambiente de hoje esse tipo de ação mais prejudica do que ajuda. Foi assim que nós conseguimos superar essas dificuldades. Construímos uma agenda internacional forte. O Brasil foi escolhido como representante de todos os países das Américas no organismo negociador do Tratado Internacional de Pandemias e Emergências de Saúde Pública. Isso fruto do nosso trabalho, né? Imagina se todos os países da América iriam escolher um país que adotou condutas que não fossem apropriadas durante a pandemia. Eu tenho certeza, com o que nós fizemos, com o que se tinha no Sistema Único de Saúde, nós conseguimos um resultado satisfatório. O Brasil, por exemplo, em termos de óbitos por milhão de habitantes, o Brasil se situa próximo aos Estados Unidos, o Reino Unido, que são países de primeiro mundo. Infelizmente, não foi possível continuar com essas mudanças, porque a gestão que nos substituiu tem outra agenda, é uma agenda baseada em pautas identitárias, não tem compromisso com reformas no Sistema Único de Saúde e tem muita retórica. Por exemplo, diziam que nós destruímos o SUS, o que não é verdade. Diziam que nós tínhamos diminuído o programa Farmácia Popular do Brasil, o que não é verdade. Nós inserimos 5 novos medicamentos no programa Farmácia Popular do Brasil, um programa muito importante. Incluímos, por exemplo, inibidores da SGLT2, uma medicação inovadora para o tratamento de diabéticos e que também beneficiam pacientes portadores de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Então foram várias ações que foram implementadas durante cerca de 2 anos à frente do Ministério da Saúde, que com certeza foram fundamentais para resolver aquela crise de saúde pública que estava instalada quando eu assumi o Ministério da Saúde. Então, uma experiência muito enriquecedora e que espero que tenha sido importante para o nosso Brasil. Atualmente, nós estamos trabalhando na esfera política para construir uma proposta de saúde pública com um perfil liberal, que é o meu partido político, sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro, para que a partir de 2027, se essa for a vontade do povo brasileiro, estejamos de volta no governo para colocar o Brasil de novo no caminho da esperança e no caminho da democracia.